Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa conversa de hoje com uma pergunta que eu acho todo mundo que pisa numa universidade já se fez em algum momento. Afinal, qual é o verdadeiro propósito da educação? Será que a gente está aqui só para acumular diplomas, para pendurar na parede? Ou será que a busca é por algo mais profundo, por sabedoria? É sobre essa jornada que a gente vai conversar hoje. Uma jornada que bota o sistema em xeque, que celebra a figura do mestre e que tenta redescobrir o que de fato significa aprender. E para começar essa reflexão, olha só essa situação do Olavo de Carvalho que vai guiar nosso pensamento. O que ele quer dizer com isso? É algo bem profundo, na verdade. Ele está dizendo que o ato de conhecer, de aprender de verdade, é uma coisa solitária, íntima, não tem plateia. Nenhuma prova, nenhuma nota, nenhum diploma consegue medir o que acontece de verdade aí dentro da nossa cabeça. O único juiz, a única testemunha desse ato é a própria consciência. Guardem bem essa ideia porque ela vai ser a nossa bússola para a gente conseguir diferenciar o que é só colecionar certificados e o que é de fato se transformar através do conhecimento. Então, esse aqui é o nosso mapa do tesouro para hoje. Primeiro, a gente vai mergulhar nessa briga, títulos versus conhecimento. Depois, vamos falar daquela relação que é o coração da educação, o mestre e o aprendiz. Na sequência, eu vou contar uma história real, um estudo de caso que parece até roteiro de filme, sobre como uma sala de aula foi revolucionada. Daí, a gente pega o gancho para falar de Noam Chomsky e do poder, incrível da interdisciplinaridade. E para fechar com chave de ouro, vamos tentar desenhar juntos o que seria o perfil do professor integral. Bom, vamos lá para a nossa primeira sessão. A pergunta aqui é direta e talvez um pouco incômoda. O sistema de ensino que a gente conhece hoje, ele foi feito para quê? Para formar pessoas mais sábias, com uma cultura sólida, ou para ser uma grande máquina de emitir certificados? A gente vai usar o pensamento crítico do Olavo de Carvalho como um bisturi para examinar os valores que estão por trás da educação contemporânea. O ponto central da crítica do Olavo de Carvalho é o que ele chama de uma inversão de valores. É como se a gente tivesse virado o mapa de cabeça para baixo. Ele faz uma distinção que é crucial. De um lado, você tem o processo educativo formal, sabe? Aquele caminho que a gente percorre cadeira por cadeira, prova por prova, que muitas vezes vira só um ritual burocrático para pegar um papel no final. Do outro lado, existe a aquisição de conhecimento, que é uma coisa totalmente diferente. É um ato pessoal, voluntário, uma decisão de querer saber. E segundo essa visão, o sistema de ensino global acabou se apaixonando pelo pragmatismo. O diploma virou um passaporte para o mercado de trabalho ou um item no currículo. E a cultura de verdade, o saber pelo prazer de saber, isso aí ficou, infelizmente, em segundo plano. Vamos visualizar isso. De um lado da balança, a gente tem o mundo dos títulos. Ele é movido por razões práticas, pragmáticas. Preciso desse diploma para conseguir aquele emprego. Ele depende totalmente da validação externa, do carimbo da instituição. E isso pode virar um ritual vazio, protocolar, que gera uma ansiedade constante, a sensação de que o saber de verdade está sempre no próximo curso, no próximo título, num eterno devir que nunca chega. Do outro lado, tem o mundo do conhecimento. Aqui a lógica é outra. É um ato individual, voluntário, testemunhado pela própria consciência, como a gente viu. A busca por uma cultura genuína, por um processo que transforma a gente por dentro. Um leva a um ciclo de frustração, o outro, a conquista da sabedoria. E aí a gente se pergunta, por que essa busca louca por títulos pode ser tão frustrante? Pensem comigo, é um investimento gigantesco de tempo, de energia, de dinheiro, são anos de formação. Se no final de tudo isso, a sensação que fica é de que o retorno intelectual foi raso, foi superficial, bom, a frustração é quase inevitável. O foco exagerado no protocolo, em cumprir os créditos, em passar na prova, pode simplesmente esvaziar o conteúdo. A pessoa cumpre todos os requisitos, pega o diploma, mas aquela transformação interior que é a verdadeira aquisição de conhecimento pode ser que ela simplesmente não tenha acontecido. Então, para amarrar essa primeira parte, o que a gente viu foi que o sistema, muitas vezes, valoriza mais o símbolo, o diploma, do que a substância, o conhecimento. A aquisição de saber é um ato íntimo, como nos lembra a citação inicial. E essa inversão de valores, apontada pela crítica, acaba criando um ciclo vicioso de superficialidade e, no fim das contas, de muita frustração. Ok, se o sistema pode ser o problema, onde é que a gente começa a procurar uma solução? Talvez, a resposta esteja no elemento mais antigo e mais humano da educação, a relação entre quem ensina e quem aprende. A dinâmica entre um verdadeiro mestre e um aprendiz realmente dedicado pode ser o grande antídoto para essa crise.
Mas o que significa exatamente essa história de esvaziar-se? Significa, em uma palavra, humildade. Humildade intelectual. É muito comum a gente chegar na universidade cheio de certezas, achando que já sabe muita coisa, mas o verdadeiro aprendizado exige que a gente reconheça os limites do nosso próprio saber. É preciso de vez em quando fazer uma limpeza na casa, jogar fora os conhecimentos mal aprendidos para abrir espaço para o novo. É admitir que, por mais que a gente saiba, o oceano do desconhecido é sempre infinitamente maior. Essa postura de abertura é a condição número 1 para o conhecimento genuíno florescer. E para ilustrar o papel do mestre, a fonte que baseia nossa análise traz uma história fantástica. A de um professor de teoria literária na UFRJ que tinha um apelido de Terror. E por que terror? Porque ele se recusava a dar o conhecimento de bandeja. Ele não era um entregador de conteúdo. Ele provocava, ele usava ironia, ele forçava, entre aspas, os alunos a se levantarem da cadeira, irem para a biblioteca, se tornarem protagonistas do próprio aprendizado. O desconforto que ele causava na turma era, na verdade, sua principal e mais genial ferramenta pedagógica. Agora, pensem na psicologia por trás desse método. Quando a gente é confrontado com um desafio intelectual que expõe uma falha nossa, um buraco no nosso conhecimento, basicamente existem 2 caminhos a seguir. O primeiro, mais fácil, é o da revolta contra o mensageiro. Esse professor é arrogante, ele não sabe ensinar. O segundo caminho, bem mais difícil, mas infinitamente mais produtivo, é o da revolta contra a própria ignorância. É aquele momento em que a ficha cai e a gente pensa, caramba, eu realmente não sei isso e eu preciso saber. Essa segunda reação, essa indignação com o próprio não saber, é o verdadeiro motor da busca pela sabedoria. Resumindo essa segunda sessão, uma educação que transforma de verdade exige, de um lado, um aprendiz disposto a ser humilde, a se esvaziar, e do outro, um mestre que atua como um guia exigente que aponta o caminho, mas não carrega ninguém no colo. Fica claro que métodos desafiadores são cruciais e que a qualidade de quem ensina, essa tem um peso gigantesco na jornada de qualquer estudante. Muito bem, agora vamos sair um pouco da teoria e mergulhar numa história real. Um estudo de caso prático que ilustra perfeitamente tudo o que a gente discutiu até aqui. Vamos ver como uma turma de calouros de matemática, que começou o semestre totalmente cética e desinteressada, foi completamente transformada por um método, digamos, nada convencional. Tentem imaginar a cena. Uma sala cheia de calouros de matemática, recém-saídos do ensino médio, super confiantes, achando que já sabem tudo. A disciplina na ementa é descrita como Matemática 1 e 2, revisão. Qual a reação deles? Tédio, desdém, isso já vi. E para completar o cenário, o professor que entra na sala é um jovem de apenas 26 anos. O palco estava montado ou para um semestre desastroso ou para uma verdadeira revolução. A estratégia do professor foi simplesmente genial. Ele não bateu de frente com o desdém da turma. No começo ele revisitou as bases teóricas, mas de uma forma tão profunda que os próprios alunos começaram a perceber: opa, acho que meu conhecimento não era tão sólido assim. Aí veio o movimento decisivo. Ele elevou o desafio ao nível máximo, trazendo problemas dos vestibulares mais difíceis do país, do IME e do ITA. A surpresa e o orgulho deles ao conseguirem resolver algo tão complexo gerou uma onda de confiança na sala. Mas ele não parou por aí. Ele deu um passo além, um passo epistemológico, e ensinou a turma a pensar como quem cria os problemas, e a partir daí, o céu foi o limite. Ele expandiu os horizontes com questões das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, o que gerou um verdadeiro delírio coletivo de entusiasmo. E para coroar, trouxe problemas das Olimpíadas da Hungria, da Rússia, das internacionais. Ele tirou todo mundo da zona de conforto e os levou a um patamar que eles nem imaginavam ser possível alcançar. A metáfora usada para descrever essa transformação é perfeita, a dos sapos no poço. Pense em sapos que nasceram e vivem dentro de um poço. Para eles, o universo inteiro se resume àquelas paredes úmidas e àquele pequeno círculo de céu que eles conseguem ver lá de baixo. Eles não têm a menor ideia da imensidão do mundo que existe do lado de fora. Aquela turma de matemática vivia em seu próprio poço de conhecimento. Eles achavam que o mundinho deles era tudo que existia. O método daquele professor foi como uma corda que os puxou para fora do poço, à força. E ao chegarem na superfície, eles viram a vastidão do campo que eles achavam que dominavam. O mundinho intelectual deles foi demolido e reconstruído, mas agora com horizontes infinitamente mais amplos. As lições dessa história são muito claras, né? Primeiro, um método desafiador é a melhor ferramenta para quebrar o ceticismo. Segundo, é absolutamente crucial ensinar o como pensar de uma disciplina, a sua lógica interna, e não apenas o que fazer para resolver problemas. E por fim, a grande missão de um educador é, e sempre será, expandir os horizontes de quem aprende.
A história daquela turma de matemática nos mostrou a importância de expandir horizontes dentro de uma mesma disciplina. Agora, a gente vai levar essa ideia um passo adiante. Vamos usar a figura de um dos maiores intelectuais do século XX, Noam Chomsky, como um exemplo máximo do poder da interdisciplinariedade, ou seja, de como o conhecimento de uma área pode gerar uma revolução completa em outra. Quando a gente pensa em Noam Chomsky, a primeira palavra que vem à mente é linguística, certo? Mas o grande pulo do gato, o diferencial dele, não veio de dentro da própria linguística, veio de fora. Chomsky tinha uma formação muito sólida em matemática e filosofia. O que ele fez? Ele pegou modelos lógicos e matemáticos e os aplicou para analisar a linguagem humana de uma forma completamente nova, uma abordagem que ninguém no campo da linguística tradicional da época sequer imaginava. Em outras palavras, ele usou as ferramentas de um campo para resolver os problemas de outro. O processo foi muito claro, quase como uma receita. A semente foi a sua base matemática. O cultivo foi a aplicação desses modelos abstratos para investigar as estruturas profundas da linguagem, aquilo que está por baixo da superfície das frases. A colheita foi a criação de uma matriz disciplinar inteiramente nova, a famosa gramática gerativa. E o impacto? Bom, o impacto foi um salto quântico para a ciência da linguística. Ele não apenas contribuiu para um campo, ele na prática o reinventou. E esse fenômeno não é um caso isolado do Chomsky. Aqui mesmo no Brasil, o grande pioneiro da linguística, Matoso Câmara, também tinha uma forte base em áreas de lógica matemática. Mais recentemente, o professor Carlos Alexandre, da UFRJ, usou modelos matemáticos emprestados da fonologia para revolucionar o estudo da história da língua portuguesa. Tudo isso se alinha perfeitamente com a teoria de Thomas Kuhn em A Estrutura das Revoluções Científicas. Kuhn explica que os grandes saltos no conhecimento, as evoluções científicas, acontecem exatamente assim, quando novos modelos, muitas vezes importados de outras áreas, vêm para quebrar os paradigmas antigos. Portanto, a mensagem desta sessão é poderosa. A interdisciplinariedade não é só um conceito bonito, ela é um verdadeiro motor de inovação. Ter uma base sólida em uma área pode ser exatamente a caixa de ferramentas que vai permitir que se revolucione outra. Chomsky é o exemplo perfeito disso, mas o padrão se repete ao longo de toda a história da ciência e do pensamento. Depois de toda essa jornada, passando pela crítica ao sistema, pela relação mestre-aprendiz, pelo estudo de caso e pelo poder da visão interdisciplinar, chegou a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Se o sistema pode falhar, se a relação humana é a chave e se a visão ampla transforma, como é, afinal, o educador que consegue encarnar tudo isso? Vamos tentar definir juntos o perfil do que estamos chamando de professor integral. O professor integral é muito mais do que um especialista em uma caixinha. Por ter essa base interdisciplinar, ele consegue fazer conexões que os outros não veem. Ele não se enxerga como um mero transmissor de informações, mas sim como um guia, um mentor. O objetivo dele não é fazer com que os alunos memorizem fatos, mas sim ensiná-los a pensar. Ele usa o desafio como sua principal ferramenta para expandir os horizontes da turma e para buscar uma transformação real, que vai muito além de passar no exame final. E essa pergunta, eu acho, nos atinge em cheio. Quantas pessoas que estão nos acompanhando agora não carregam um trauma com a matemática? Um sentimento de eu não sou capaz, que muitas vezes nasceu lá atrás, numa sala de aula com um método inadequado. Isso nos mostra que o professor integral não é um luxo, não é um ideal inatingível. Ele é uma necessidade. Ele tem o poder de prevenir essas frustrações e, no lugar de gerar ódio por uma disciplina, inspirar uma verdadeira paixão pelo saber. E para fechar o ciclo, a gente volta ao Olavo de Carvalho. Essa postura radical dele sobre a educação dos próprios filhos, priorizando a orientação pessoal dele em detrimento da escola formal, é um exemplo extremo, claro. Embora seja uma abordagem que obviamente não serve para todo mundo, ela encapsula perfeitamente a desconfiança no sistema burocrático e a crença máxima no poder do mentor. Para ele, a presença de um mestre verdadeiro é mais importante do que qualquer estrutura institucional. Então, para fechar esta sessão, o professor integral é aquele que transcende o papel de instrutor e se torna um mentor. Sua grande força vem de uma visão ampla e interdisciplinar. E, fundamentalmente, ele é a resposta viva, a encarnação da solução para aquele dilema que abriu a nossa discussão: a crise entre a busca por títulos e a conquista do conhecimento. E assim, concluindo a nossa jornada de hoje, o que fica de mais importante? Primeiro, que a educação verdadeira é uma busca consciente pela sabedoria e não uma corrida para acumular diplomas. Segundo, que a figura do mestre como guia é, sim, indispensável para uma aprendizagem profunda. Terceiro, que o crescimento intelectual de verdade nasce do desafio, não do conforto.
E por fim, que a inovação e a compreensão mais profunda muitas vezes vem quando a gente tem a coragem de olhar para além das fronteiras das nossas próprias disciplinas. Para quem sentiu que essa conversa abriu portas e quer ir além, deixo 3 sugestões. Uma leitura essencial: A Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn. Para exercitar o pensamento crítico, vale a pena procurar os artigos do Olavo de Carvalho sobre educação. E uma sugestão bem prática: peguem os pensadores e cientistas que vocês mais admiram e investiguem a biografia deles. Eu garanto que vocês vão encontrar as mesmas raízes interdisciplinares que a gente discutiu aqui. E eu encerro com esta reflexão que, na verdade, é uma pergunta para cada um levar para casa. Ao final da jornada acadêmica, ao olhar para trás, o que terá sido construído? Uma coleção de diplomas pendurados na parede ou uma sabedoria genuína que transformou quem se é? A resposta a essa pergunta define não só o tipo de profissional, mas o tipo de pessoa que cada um se torna. A escolha está sendo feita a cada dia. Muito obrigado pela atenção de todos.